O filme que a gente escolheu foi Histórias Cruzadas, de Tate Taylor, e ele foi indicado em 3 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme. O longa mostra como empregadas domésticas negras eram tratadas pelas patroas brancas no começo dos anos 1960, em Jackson, no Mississippi. Atingido pelo racismo e pelo machismo, o direito de igualdade ainda se encontra fragilizado, apesar do respaldo que a lei positiva lhe confere. Assim, pretende-se também apontar algumas falhas da garantia constitucional de um direito tão essencial à convivência humana, que, quando não respeitado, ofende a incontáveis outros direitos e princípios. Histórias Cruzadas mostra o cotidiano das mulheres negras na década de 1960 em uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde a desigualdade é nítida e até mesmo perturbadora, especialmente em razão da cor da pele. Narrado por Abilene, personagem principal da trama, o filme conta a história das empregadas domésticas chamadas de cor. Tudo começa quando Skeeter, uma jovem da elite branca com o sonho de ser escritora, se interessa pela situação degradante dessas mulheres. Skeeter não se enquadra aos padrões machistas da época. Falta-lhe o interesse de casar e ser dona de casa, o que era algo estritamente fadado e esperado das mulheres brancas da época. Suas pretensões envolviam estudo e trabalho, atividades restritas aos homens. Incomodada com um tratamento insignificante, por vezes ofensivo, das patroas, Skeeter vai à procura de Abilene para retratar a mundivivência das empregadas domésticas. Esta se sente amedrontada, mas acaba concedendo as entrevistas que deram início ao polêmico livro The Help, contendo dezenas de depoimentos de tais mulheres e seus sofrimentos. Dentre suas tarefas estavam limpar a casa, fazer comida e cuidar dos filhos das famílias brancas. Eram consideradas objetos facilmente substituíveis, como se não tivessem sentimentos ou vontades, indignas de respeito e nem mesmo de atenção. Alguns até mesmo as consideravam outra espécie, com doenças diferentes, o que levou à criação de uma norma na qual deveriam ter banheiros separados, fora de casa. Tudo era separado em função da cor. Minnie, uma das empregadas negras, ao ensinar sua jovem filha que teve de largar os estudos para seguir os mesmos caminhos da mãe, explica que nem mesmo os talheres dos brancos podiam ser tocados pelos negros. As igrejas, as escolas, os bairros, sempre divididos pelo costume e pela própria lei. Verdadeiras atrocidades foram cometidas com os afrodescendentes ao longo da história. O filme retrata apenas uma pequena parte do que aconteceu na década de 1960, época de luta pelos direitos civis na América. Antes da instituição realizada por Martin Luther King, a segregação racial, principalmente no Mississippi, estado onde a escravidão foi grande fonte de comércio e no qual o preconceito racial estava enraizado na cultura dos habitantes locais, era extremamente forte. Martin Luther King lutava para o fim da segregação racial na América, assim como Nelson Mandela lutava pelo fim do apartheid na África. Apesar de diferirem o lugar e a época, há de se fazer comparações com o Brasil do século XXI. Quanto ao Brasil, o preconceito com os afrodescendentes tem sido um problema desde a colônia e afeta a sociedade atual. Ainda há uma divisão evidente entre pessoas com a cor de pele distinta. Cristóvão Buarque argumenta que o Brasil é um país dividido, que abriga a maior concentração de renda do mundo e um modelo de apartheid, o apartheid social brasileiro. Pode-se observar a diferença econômica. O salário de um homem branco no Brasil é, em média, 46% superior em relação ao de um homem negro. São dadas mais oportunidades aos caucasianos, que acabam por conquistar empregos melhores e, consequentemente, uma vida mais estável. Assim, concluímos que o racismo e a discriminação étnica nos Estados Unidos têm sido um grande problema desde a época colonial e escravista do país. Privilégios e direitos legais ou socialmente sancionados eram dados aos estadunidenses brancos, mas não eram concedidos aos nativos americanos, afro-americanos, asiáticos americanos e latinos. Foi o assassinato de George Floyd que impulsionou meses de protestos nos Estados Unidos, o maior movimento popular da história do país. Biden lembra que a filha de Floyd, Gianna, de 6 anos, disse que o pai dela mudou o mundo.
Joe Biden deu 4 pilares ao governo americano com 4 decretos. O primeiro determina que o Departamento de Habitação implemente políticas não discriminatórias. O segundo ordena a eliminação dos presídios privados. Outro aumenta a soberania das tribos nativas americanas. E o último pede o combate à xenofobia contra americanos de origem asiática.